A civilização da Antiguidade Oriental, berço das primeiras grandes sociedades. A Antiguidade Oriental abrange o desenvolvimento de algumas das mais antigas civilizações conhecidas, situadas principalmente no Oriente Próximo, em regiões como o Egito, Mesopotâmia, Índia e China. Essas civilizações floresceram ao longo dos grandes rios como o Nilo, Tigre, Eufrates, Indo e Huanghe, e suas histórias, culturas e contribuições para o desenvolvimento humano continuam a ser de extrema relevância. As sociedades orientais marcaram o início da organização política, econômica, religiosa e social, servindo de base para o desenvolvimento de futuras civilizações. Uma das principais características das civilizações da Antiguidade Oriental foi a centralização do poder nas mãos de líderes, como reis e imperadores, que frequentemente eram vistos como representantes divinos ou como deuses. No Egito, por exemplo, os faraós eram considerados encarnações dos deuses na terra, o que lhes conferia autoridade incontestável. Esse tipo de governo teocrático, em que a religião e o poder político estavam intimamente ligados, era uma constante em muitas das sociedades orientais. Na Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, surgiram algumas das primeiras cidades-estados, como Ur, Uruk e Babilônia. Cada cidade possuía seu próprio governante e era autônoma, embora ocasionalmente surgissem impérios que unificavam várias dessas cidades sob um único poder, como foi o caso do Império Acádio e do Império Babilônico. Um dos exemplos mais conhecidos de legislação dessa época é o Código de Hammurabi, um conjunto de leis escritas na Babilônia por volta de 1750 a.C. O código visava organizar e normatizar a vida em sociedade, cobrindo temas como comércio, propriedade, crimes e punições. Além das complexas estruturas políticas, a agricultura desempenhava um papel central nessas civilizações. O controle das águas dos grandes rios era vital para a sobrevivência e prosperidade. No Egito, as enchentes anuais do rio Nilo fertilizavam as terras, permitindo uma agricultura abundante que garantiu o desenvolvimento econômico e a estabilidade política do reino. Já na Mesopotâmia, a irrigação foi fundamental para transformar as terras áridas em campos férteis, um processo que exigiu organização coletiva e o surgimento de técnicas avançadas de engenharia. A religiosidade permeava todos os aspectos da vida nessas sociedades. Deuses e deusas eram frequentemente associados a fenômenos naturais, como a fertilidade da terra, as cheias dos rios ou a força do sol. As crenças religiosas moldavam o cotidiano e os rituais eram realizados para garantir a proteção e a benevolência dessas divindades. No Egito, a crença na vida após a morte era tão forte que influenciou toda a estrutura social e cultural, culminando na construção das monumentais pirâmides, que serviam de túmulos para os faraós e suas famílias. A escrita também se desenvolveu como um instrumento essencial para a administração dos grandes impérios. No Egito, a escrita hieroglífica era usada em documentos religiosos e políticos, enquanto na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme registrava desde transações comerciais até tratados diplomáticos. O advento da escrita possibilitou o registro de leis, a administração de recursos e a preservação de tradições religiosas e literárias, como o poema de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias da humanidade. A sociedade na Antiguidade Oriental era rigidamente hierarquizada. No topo da pirâmide social estavam os governantes, seguidos pela elite formada por sacerdotes, nobres e altos funcionários. Abaixo deles, vinham os camponeses, artesãos e comerciantes. No fundo da hierarquia, estavam os escravos, que desempenhavam um papel importante na economia, principalmente nas grandes obras públicas e na agricultura. Esse sistema social rígido era legitimado pela religião, que muitas vezes apresentava a ordem social como algo natural e imutável, instituído pelos deuses. As artes e a arquitetura também floresceram nesse período, refletindo tanto o poder dos governantes quanto a devoção religiosa. No Egito, os templos e as pirâmides são os exemplos mais notáveis da grandiosidade arquitetônica, enquanto na Mesopotâmia, os zigurates, grandes templos em formato de pirâmide escalonada, destacavam-se na paisagem. Essas construções, além de serem marcos religiosos, eram também demonstrações de poder político e econômico. As relações comerciais entre as civilizações da Antiguidade Oriental foram intensas e frequentes. O comércio contribuiu para o intercâmbio de ideias, tecnologias e culturas entre as diferentes regiões. A Mesopotâmia,
por exemplo, comercializava grãos e tecidos em troca de metais preciosos, enquanto o Egito trocava seus excedentes agrícolas por madeira e outros bens que não eram produzidos no Vale do Nilo. Através dessas trocas, as civilizações orientais enriqueceram cultural e materialmente, expandindo seus horizontes e influenciando umas às outras. Outra característica marcante dessas civilizações foi o desenvolvimento de sistemas de crenças sobre o cosmos e a natureza. A observação dos astros, por exemplo, era fundamental para o controle do calendário agrícola e para a realização de rituais religiosos. Na Mesopotâmia, os sacerdotes astrônomos desempenhavam um papel crucial na interpretação dos movimentos celestes, e seus estudos lançaram as bases para a astronomia como ciência. A educação era, em grande parte, restrita às elites. No entanto, em algumas civilizações, como no Egito e na Mesopotâmia, havia escolas voltadas para o treinamento de escribas, que desempenhavam funções administrativas essenciais nos governos e nos templos. A escrita e a matemática eram disciplinas importantes, uma vez que a administração dos grandes impérios exigia o controle preciso de recursos, impostos e forças de trabalho. Em termos militares, as civilizações da Antiguidade Oriental desenvolveram exércitos organizados e técnicas de combate inovadoras. O uso de carros de guerra, cavalos e armas de bronze deu a algumas sociedades uma vantagem estratégica sobre outras. O Império Assírio, por exemplo, se destacou pela sua força militar e suas táticas agressivas, expandindo suas fronteiras por meio de campanhas de conquista e subjugação de povos vizinhos. A organização da vida familiar também era uma parte fundamental dessas sociedades. O patriarcado predominava, com o homem sendo o chefe da família, enquanto a mulher, apesar de desempenhar um papel importante dentro do lar, tinha direitos limitados em relação à propriedade e à participação política. No entanto, algumas mulheres, especialmente aquelas da elite, podiam alcançar posições de destaque, como foi o caso de Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó. Em resumo, as civilizações da Antiguidade Oriental foram pioneiras em diversas áreas que moldaram a história humana. Seu legado inclui o desenvolvimento das primeiras formas de governo centralizado, as primeiras cidades, a invenção da escrita e o estabelecimento de sistemas legais e religiosos complexos. Esses povos estabeleceram as bases da organização social, econômica e cultural que influenciariam profundamente o desenvolvimento das civilizações posteriores. O estudo dessas sociedades nos permite compreender melhor as origens da civilização e os processos que levaram à formação do mundo moderno. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!